Olá, bem-vindo você. Temos notícias importantes hoje, fique conosco até o fim. Notícias em primeira mão para vocês. Estados Unidos envia submarinos nucleares, bombardeiros invisíveis e parte da sua marinha americana para o sul da China. Vamos ver essa notícia, mas antes eu peço, se você não se inscreveu ainda, dê o seu joinha, compartilhe, comente, que é importante para o crescimento do canal, para que mais pessoas fiquem sabendo. Vamos lá então. Os Estados Unidos já enviou parte da sua frota da Marinha Americana para o sul da China, incluindo submarinos nucleares, para evitar possível avanço dos navios chineses para a América. Então, alguns vídeos mostrando, eu vou passar algumas imagens, mas eu tenho os links na descrição aqui agora. Então, a China tinha planejado talvez trazer navios para a América, para possivelmente fazer uma retaliação a todas essas ações que houveram contra a China. E os Estados Unidos tomou a dianteira e enviou parte da sua frota americana, os seus navios de guerra, submarinos para o sul da China. E a intenção dessa frota americana é tomar uma ilha, que eu estou mostrando aí para vocês, uma ilha ao sul da China, que é uma base militar chinesa, que dali poderia ser um ponto de avanço das tropas chinesas para os demais países da região, né? Inclusive o Japão também está alerta para os possíveis avanços nessa região. E o Japão também já está retirando as suas indústrias. Os Estados Unidos também está remilitarizando o Japão, dando uma ajuda militar para o Japão se fortalecer e se proteger de um possível avanço. O Trump, como um dos maiores estrategistas que a história já teve, ele conseguiu dar um golpe na Acabe escura, em todo a Acabe escura do planeta, especialmente da China, através de ações financeiras, né? Então houve um mecanismo que eu não consigo explicar direito em poucas palavras aqui, mas que a China detinha vários títulos, né? Trilhões e trilhões de dólares de títulos do Tesouro Americano. E com isso a China se achava, né, um país fortalecido financeiramente. E o Trump o que fez? Ele fez de uma maneira que esses títulos não pudessem mais ser convertidos em dólar, ou seja, a China ficou com os chamados papéis podres. Ou seja, não consegue mais trocar isso de uma maneira fluida. Consegue, mas não de uma maneira como existia antes. O que fez? Ela tentou enfraquecer todo o Ocidente através dessa epidemia, para que o Ocidente quebrasse a sua economia e eles viessem aqui então comprar todo o Ocidente através desses títulos podres que tenham, para ficar donas do mundo. Só que esse golpe deu errado. Então alguns governantes do nosso país caíram nesse conto chinês e aceitaram trocar a sua alma, a sua vida, para servir de escravos, né, de sócios desse país chinês. E eles conseguiram então tentar lançar aqui no Brasil a parte desse pânico, né, dessa quarentena, todas essas ações aí para o combate ao Covid-19, que as pessoas não podem trabalhar, o fechamento do comércio. Tudo isso são ações dos sócios chineses aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, outros locais, para que a economia seja destruída, e os chineses vêm e compram tudo com esses títulos podres. Mas o plano deu errado, porque não vai ter como pagar essas compras que ela fez aqui, né? A Bandeirantes, a parte da Rede Bobo e outras mais, ela não vai conseguir quitar, porque esses títulos são podres, está quase que quebrando, graças a essas ações do Trump. Mas o assunto não é financeiro hoje. Com uma maneira de talvez retaliar todas essas ações, ela tinha a possibilidade, a esperança de vir avançar aqui para a América e começar possivelmente um conflito armado, né? E o Trump que fez? Ele mandou os seus navios e começou a cercar as bases chinesas, inclusive essa ilha que eu mostrei a foto ali, para que os chineses não tenham mais condições de avançar. Então os chineses estão cercados por vários submarinos nucleares americanos, por vários navios, por várias parte da frota da Marinha Americana, aviões, porta-aviões e tudo. Então foi uma atitude muito sábia do Trump de proteger e impedir que a China avançasse. Está agora intimidada na sua própria casa. Qualquer ação que não seja de acordo, ela levará à sua retaliação. Vamos entender que o presidente americano, que as suas forças não estão atacando o país em si, mas sim a Acabe escura. O objetivo é destruir a Acabe escura em todos os países do mundo. Ele fez isso na Europa, fez isso em outros países, vai fazer no Brasil e vai fazer também no País Vermelho, lá na Ásia. Então, os Estados Unidos está unido com a Rússia. Então, agora o País Vermelho, né? O
país asiático está, de alguma maneira, isolada como um dos poucos e últimos focos da Cabo Escura na Ásia. Então, os Estados Unidos sabiamente colocou toda a sua tropa lá. Enviou também muitos aviões B-2 Spirit, que é um avião invisível, que ele não é detectado ao radar, é uma tecnologia avançadíssima, né? Então enviou, parece que foram 3 aviões B-2 para a base de Pearl Harbor, que é ali por perto, né? Então é uma base americana ali. Então os navios estão hospedados ali nessa base de Pearl Harbor. Foi ali que deu início à Segunda Guerra Mundial, né? O ataque do Japão, tem aquela ilha famosa, né? Então eles estão ali à espreita. Qualquer movimento suspeito, esses aviões B-2, eles têm autonomia para várias horas e dias e fazer qualquer tipo de operação sem serem detectados pelo radar. Essa guerra é contra o PCC, que é a Cabala ESC, né? A Cabala, a NOM. Uma ação muito bem estruturada de Trump. Não vai haver uma guerra, não vai haver um conflito ali. Não fiquem com medo que isso vai acontecer. É uma estratégia de intimidação, assim como os Estados Unidos fez aqui também, no nosso país vizinho, né? Existe um rumor que algum grupo de chineses viriam para o Brasil para tentar alguma ação militar ou coisa parecida no Brasil. Isso não vai acontecer. Então aqui no Brasil, por exemplo, os governantes que se associaram ao País Vermelho, então eles estão tentando alastrar essa falsa epidemia com números falsos, dizendo que há tantas mortes e coisa parecida. São todos números falsos, não são verdadeiros, são números inflados, né? Para que as pessoas criem pânico e continuem achando que é necessário ficar em quarentena e que a economia não deve reabrir. Isso tudo para quebrar as economias do Brasil, né? Isso que eles querem, os governantes, eles querem justamente quebrar para depois vender todo o nosso Brasil sucateado para o País Vermelho. Mas como eu acabei de dizer, eles não vão conseguir porque foi um golpe que deu errado tanto para o País Vermelho como para os governantes. Estão todos apavorados. A esquerda no Brasil está apavorada, porque sabe que os seus dias estão contados, né? Não temos datas para isso acontecer, mas a esquerda terá que prestar contas de todo a estrago que fizeram para o nosso país querido, nosso amado Brasil, né? Esses números são de pessoas que morrem normalmente de outras enfermidades e são colocados como essa enfermidade, o Covid-19. Na verdade, são números inflados. Até saiu no Diário Oficial de São Paulo que todas as pessoas que vêm a óbito e que não tem uma causa aparente que seja colocado o Covid-19. E assim os números se inflam de uma maneira gigantesca, né? Mas isso está acabando, os dias estão contados também. Vamos lá. Mas vamos falar sobre os assuntos internacionais, que é o assunto de hoje. Então o presidente americano, com sua estratégia sempre muito bem sucedida, ele se utiliza do seguinte estratégia, de drenar o inimigo financeiramente. Que se o inimigo não tem finanças, ele não tem como ir avante. Então, olha a estratégia do nosso amigo americano lá. Então, ele colocou toda a sua tropa ao longo do nosso país vizinho aqui, a VZ, e impediu que houvesse movimentação nos portos de abastecimento. Então, esse país vizinho, com seu ditador, ele ficou desabastecido de comida, de todos os gêneros, né? Que quase tudo ali era importado, especialmente de combustível, de gasolina. Então, por ironia, um dos países maiores produtores do petróleo do mundo está sem combustível. O Trump, então, conseguiu fazer com que o combustível de fora não chegasse ali, até porque a produção interna não era mesmo suficiente. Então, esse povo amigo está hoje sem combustível para as suas tropas agirem. Todo o poderio militar desse ditador vizinho está prestes a sucumbir, porque eles não têm mais gasolina. Aí o Maduro então ligou para o Irã, pediu que o Irã mandasse um grande cargueiro com gasolina para a Venezuela. E o Irã então mandou. Pediu então ao Banco da Inglaterra 30 toneladas de ouro para suas despesas e também para pagar esse navio de combustível. E o Banco da Inglaterra negou a Maduro esse ouro. Então o Maduro ficou sem dinheiro, ficou sem o seu combustível, sem alimento, sem nada. E o povo venezuelano nesse momento está passando grande dificuldade, sem alimento, até sem água, porque nem mesmo água potável, né, em quantidade eles têm. Então, mas isso é necessário para que haja o enfraquecimento do regime. E a gente sabe, imagina que os próprios seus generais aliados em algum momento vão ver que a situação está insustentável e vão tentar depor esse ditador vizinho. Então esse navio do Irã, carregado com combustível, chegou até ali, mas não conseguiu atracar, porque as tropas americanas não deixaram. Então esse navio está ali esperando para ver o que faz. É um navio enorme, mas certamente não vai conseguir atracar.
A Operação Storm está indo muito bem em vários países. Temos novos dados que eu vou passar em um próximo vídeo para isso não ficar longo, e possivelmente a Operação Storm no Brasil ela se dará conjuntamente com a queda do regime de Maduro, né? Então é possível que as operações sejam conjuntas. Quando cai Maduro, a operação será iniciada no Brasil. Porém, na Amazônia, sabemos que já essa Operação Storm está em conjunto com os americanos, os Marines, com o Comando Sul e com o Exército Brasileiro, operação militar muito completa que está sendo feita na Amazônia agora, neste momento, para desmanchar os subterrâneos que ali existiam da Cabo Escura, onde existiam fazendas para tráfico, para subtração de menores, para a produção de líquidos, para rejuvenescimento e como a gente já falou em outros vídeos aí. Então estão sendo todas elas desmascaradas, né? É uma grande operação militar em que o nosso governo brasileiro mandou 3.500 homens para essa região. Com a desculpa que era para combater a ecologia, coisas queimadas e tal, mas a gente sabe que não é. É para desmanchar as fazendas da Cabo Escura nessa região, porque eles faziam muito tráfico de minérios também, de nióbio e outras coisas sem pagar impostos. Então agora todas as ONGs dali foram mandadas embora. Mas enfim, podemos crer que momentos felizes estão chegando, porque a queda da Cabo Escura em todo o planeta é iminente, E a Operação Storm, ela começará no Brasil também. As tropas responsáveis já estão se posicionando em posições estratégicas e brevemente nós teremos, talvez no momento oportuno, não temos data, não temos previsão de data, eu também não tenho acesso a essas datas, eu tenho acesso somente a alguns dados que me passam eventualmente, mas posso dizer que a operação está indo conforme os planos foram programados. E ela, no momento que ela se iniciar no Brasil e na Venezuela conjuntamente, acredito que sejam em momentos conjuntos, muitos governantes que hoje se venderam para o país vermelho terão que sofrer suas consequências. Então, finalizando, eu posso dizer que a gente tenha sempre muita confiança, fé, esperança no Pai Altíssimo, o Todo-Poderoso, que certamente a sua mão está por trás de todas essas ações para restituir a paz no planeta e que a gente comece a ingressar numa era de maior luz, abundância e espiritualidade. Então eu peço a todos que continuem com as suas orações para o sucesso da Operação Storm no Brasil e no mundo, e para que essas tropas militares tenham o êxito necessário para capturar todos os membros da Cabo Escura, eliminar de uma vez por todas essa organização criminosa no nosso amado planeta, tá? Então, se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, se já não se inscreveu, para não perder nenhum dos nossos vídeos que virão com informações atualizadas sobre este momento atual. Peço também que dê o seu joinha, o seu comentário, é importante, comente também, dê seu comentário também para dar mais relevância ao canal, e a gente se encontra aqui nos próximos vídeos. Assim que eu tiver mais informações sobre esta operação, eu farei novos vídeos passando para vocês. Então,